Dia. Vida louca. Acho que deu. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós nessa manhã. Esse é o nosso último livro, é um livro diferente de todos os que nós temos. Nós temos, atualmente eu fiz as contas, são 17 livros. Esse é o 17º, mas ele é diferente, porque romanceado são histórias de jovens desencarnados que tiveram uma vida intensa. Então o título é Vida Louca, Vida Breve. Esse título é em homenagem ao Cazuza. Então a gente até utilizou o Louca com K para evitar problemas de direito autoral. Mas é uma homenagem a ele. A frase é dele, como eu não sei, eu não tenho contato com a família Cazuza, né? Então esse livro ele foi lançado no Brasil no dia 25 de março. E agora, nessa nossa trajetória por aqui, estamos lançando ele aqui nos Estados Unidos. Mas por que um livro com histórias de jovens, na linguagem juvenil, e por que todos nós devemos ler? Porque todos nós somos jovens. Nós vamos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, no item 12, os Espíritos vão dizer para nós o seguinte: no início era só instinto. Depois vieram as sensações, depois os sentimentos, e o mais nobre dos sentimentos, o amor. Quando os Espíritos usam essa frase poética, eles estão nos mostrando o nosso processo evolutivo. Se a gente olhar a criança, no início ela é instinto, quando ela amamenta. Quando ela chega na fase da adolescência, é a sensação. Por que nós temos um problema muito sério com o adolescente? É porque o adolescente, ele explora, ele quer ter sensações, ele quer sentir o mundo. Então ele experimenta tudo o que lhe vier, porque ele está percebendo o mundo. Ele quer romper com o projeto moral que os seus pais fizeram para ele. Porque apesar de ser um projeto, enfim, sendo um projeto bom ou mau, é um projeto dos pais, não é dele. Então há um rompimento do adolescente com os pais. E isso, inclusive, chega na casa espírita. Os pais se queixam que levam o filho, estava vendo agora há pouco, que leva o filho para a evangelização, alguns, desde o berçário. Tem casa espírita que tem um berçário. Os bebês e as mães ficam lá, junto com a evangelizadora, às vezes só a evangelizadora, evangelizando os bebês. Então é uma experiência muito interessante. É feita leitura, é comentada a leitura, tem musiquinha, e os bebês
eles têm um desenvolvimento diferenciado quando é levado para o berçário da casa espírita. Porque o espírito que está ali é um espírito envelhecido. O corpinho é limitado. Mas o livro dos Espíritos vai nos dizer que durante a primeira infância, o espírito fica parcialmente preso ao corpo. A reencarnação só termina aos 8 anos de idade. O livro dos Espíritos está dizendo isso. Então, por que o bebê, o recém-nascido, dorme tanto? Adaptação. Ele não pode chegar de cara e ficar aqui no mundo físico. Então ele precisa passar mais tempo no mundo espiritual e aos poucos ir dosando, sutilmente aumentando o tempo dele, diminuindo o tempo dele lá, para ele dar conta de estar reencarnado. Por isso que ele dorme mais do que... A gente fala, nossa, bebê só faz comer e dormir. Porque durante o sono, nós nos libertamos. Via de regra, nós nos libertamos. No texto Melancolia, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que parte do nosso processo depressivo tem a ver, não uso o termo depressão, eu estou aqui adaptando, porque a palavra depressão é uma palavra nova. Então, muitos de nós sentimos melancolia, todos nós, na verdade, porque nós temos saudade da vida espiritual. É difícil para nós carregar um corpo tão pesado. É difícil para nós lidar com as sensações que esse corpo provoca. Para eu vir do Brasil aqui, eu precisei passar quase 2 dias. É um dia para sair de lá, uma noite para viagem, mais o outro dia para chegar aqui, com conexão, com não sei o quê. Por corpo pesado, que eu tenho que arrastar para onde eu vou. Em espírito, eu penso e já estou lá. Os amigos aqui dos Estados Unidos me ligam, Luísio, eu estou mal, estou precisando de um passe. Eu digo, fecha os olhos que eu vou aí agora. E eu vou mesmo. Não é conversa. Se tiver um médium vidente próximo, ele vai dizer, ô Luiz, está aqui, o que aconteceu? Ele morreu no Brasil, porque a gente acha que espírito só aparece quando morre. E Allan Kardec vai nos mostrar no livro dos médios visita de pessoas vivas, no capítulo Laboratório do Invisível. Então o corpo pesado nos limita. E aí a gente fica com saudade da leveza da vida espiritual. E é durante o sono que nós matamos essa saudade. Então, se nós não dormíssemos, nós suicidaríamos em coletivo. A gente não suportaria a prova. Então, quando a gente dorme, o corpo é que adormece. O espírito não dorme nunca. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando é que o espírito descansa, repousa? E aí os espíritos respondem: no desvio do olhar. Olha que interessante. Eu estou olhando para vocês. Quando eu viro para cá, eu descansei. É assim que o espírito descansa. Então o espírito não para. Irmã Sheila, na Primeira Guerra Mundial, enfermeira, estava socorrendo alguns soldados mutilados pela guerra, quando ela percebeu que na trincheira haviam outros soldados mutilados. E ela então vai em direção a esses soldados para socorrê-los. Os médicos da Cruz Vermelha dizem: Sheila, não vá lá. Está tendo fogo cruzado. Você pode ser atingida. Ela disse: se eu não for, eles podem morrer. E aí o médico disse: se você for, você vai morrer. Ela disse: mas eu vou arriscar. Porque se eu sobreviver, eu salvo eles. E ela foi. E ela conta que ela sentiu uma picada de um mosquito no pescoço. E ela deu um tapinha para poder matar o mosquito.
Não sei se é mosquito, tá certo. Lá em Minas, a mosca também é mosquito. E o mosquito é o pernilongo. Então a gente tem um jogo aí com as palavras, né? Mas a palavra, o certo é que o mosquito é que é o pequenininho, a mosca é o grande. Para nós lá, o grandão é o mosquito também. Tudo lá é confuso, né? Igual o trem. Para nós tudo é trem, menos o trem. Que coisa, né? Um trem me picou aqui. É um mosquito que picou, a gente chama de trem. Então, voltando a Sheila, ela vai em direção aos soldados e um mosquito pica o seu pescoço e ela bate. Dá aquele sono. E ela não consegue suportar o sono. E dorme. De repente ela escuta uma voz. Sheila, Sheila, desperta, Sheila. Aliás, foi na Segunda Guerra, não na Primeira, desculpa, corrigindo aí. Que é 1944, questão histórica. Desperta, Sheila. Eu sou Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Minha filha, o trabalhador de Jesus não dorme nem no instante da morte. Levanta, que tem muita gente precisando de socorro. E aí ela levantou. E aí os soldados mutilados estavam do lado de lá. Morreram na guerra. Mas precisavam do socorro porque tinham a sensação de estarem vivos. Então eles sentiam as mesmas dores do vivo. Porque eles não tinham se dado conta que tinham morrido. E aí a Sheila levanta e já vai trabalhar. Vocês veem que ela não teve sossego nem na morte. Espírita é assim. Trabalhador espírita é assim. Eu gostei muito da reflexão do companheiro aqui, falando da necessidade da nossa prática. Nós não dormimos nem no instante da morte. Temos uma companheira da nossa casa que ela ia todos os dias trabalhar. Todos os dias. Ela foi devagarzinho, chegou com quem não quer nada, assistindo palestras, se encantou com as palestras. E a gente percebia, era uma pessoa... É aquela coisa da manha. A gente conhece cada trabalhador pela sua característica. Que cada um de nós é diferente. Essa é a beleza da diversidade humana. Ela era tão maquiada, tão cheia de joias, que parecia uma árvore de Natal. Quando ela entrava, aqueles balangandãs iam balançando e fazendo barulho. E ela vinha e sentava na frente. Uma pessoa extraordinária. Na entrada da casa espírita, ela ficava de pé, chegava cedo e abraçava todas as pessoas que chegavam. Ela chegava mais cedo para isso. E era a última a sair. Então, quando ela entrava para assistir a palestra, já tinha chegado o último. Então, ela entrava fazendo aquele barulho. E sentava na primeira cadeira, que o pessoal já deixava para ela. Afinal, ela foi a primeira a chegar. Certa feita eu li um texto do Emmanuel, que no diálogo dele com o Chico Xavier, chega uma senhora, duas senhoras, uma toda de vermelho, com brinco grande, cheirosa, bem arrumada, e a outra toda encolhida, com sandália de dedo. Antigamente a gente chamava, aliás, sandália é de dedo, mas é coisa de mineiro. A gente achava que sandália havaiana era coisa para pobre. Mas a sandália havaiana hoje é coisa chique. Então, quando você sai aqui, nos Estados Unidos, tirando sandália havaiana, você diz, nossa, que deve ser turista. Mas antigamente era pobre que usava sandália havaiana. Era um recurso para os pobres, porque não podiam comprar sapato. E aí chega aquela senhora de sandália de dedo, de vestido simples, sem maquiagem. E a outra senhora, cheia de maquiagem, perfumada, uma árvore de Natal. A mais arrumada senta na frente, a outra senta atrás, na última cadeira. E aí Emmanuel pergunta ao Chico, qual das duas é mais humilde? Qual seria a resposta? A mais humilde é aquela de sandália de dedo, quietinha, que senta na última cadeira, que olha para baixo. Aí Emmanuel responde, não. Essa
Cutuca ela, que você vai ver que onça que está ali dentro. Aquela carinha de tímida é só fachada. Joana vai nos dizer, Joana de Ângeles, que as pessoas tímidas são, na verdade, pessoas muito orgulhosas, arrogantes. E a gente acha que o tímido ele não, que ele é humilde, né? Ele, covardemente moral, ele não se expõe. Então, quando ele é provocado, a gente sabe quem está ali dentro. E aí, Emmanuel fala para o Chico, a mais humilde é aquela lá da frente. Sabe por que ela veio daquele jeito? Aquela melhor roupa que ela veste é porque ela considera o centro espírita o lugar mais rico. É onde merece que ela vista a melhor roupa. Sabe por que ela vem com aquele monte de joias? Porque ela quer encantar as pessoas. E aí contei para minha amiga, ela chorou. Ela disse, sou eu disse, é você mesmo. É você mesma. Essa minha amiga muito vaidosa, né? Nunca ninguém sabia a idade dela. 5 casamentos. Ela por final, já estava arrumando sua namorada. Estava com uns 80, mas carinha de 50. Menina. E eu dizia para ela, você sabe por que você não casa? Ela disse, não, porque eu quero ter independência. Eu digo, não, porque os homens têm medo. Já morreram 5 na sua mão. Você deve colocar veneno na comida, daqueles venenos que matam a pessoa devagarzinho. E ela ria. E era mais uma pessoa encantadora. Um dia ela me disse assim, você acha que eu sou fanática? Eu disse, eu acho. Ela disse, eu acho. Sabe por que eu acho? Um doido reconhece o outro. Essa Luísa veio na casa espírita todo dia. Eu digo, eu também. Viu como é que um louco reconhece o outro? Eu estou te perguntando isso porque minhas filhas, sobretudo uma filha, que é católica, ela era católica antes de se tornar espírita, disse, mamãe só está fanática. Eu achei que só os evangélicos eram fanáticos. Mas espírita também é, a senhora está fanática. A senhora já reparou que a senhora vai à casa espírita todo dia? Aí eu disse para ela, e aí ela falou comigo, Luiz, eu estou preocupada. Eu disse, é verdade. Eu vou te dar uma dica. Quando a sua filha vier te visitar, com que frequência ela vem te visitar? 3 em 3 meses. Eu disse, maravilha. Filho chato tem que vir só de vez em quando mesmo. Quando a sua filha for te visitar, o que é que você vai fazer? Você vai dar maior atenção a ela. Você falta as tarefas da casa espírita e dá aquele colo que ela precisa. Depois, quando ela for embora, você fala, graças a Deus, que Jesus te leve, que você demore para voltar. E volta para a tarefa espírita. Porque você tem 2 opções. Ou você vem à casa espírita todo dia e se torna uma fanática. Ou você fica na frente da televisão com a boca escancarada de dente esperando a morte chegar, junto com um amigo Alzheimer. É um amigo dos mais jovens. Aqueles que passaram dos 70. Ele tem um nome diferente, né? Alzheimer, até um nome chique, porque ele é chique. Ele leva a nossa lucidez. Ele leva a nossa vida presente. Pesquisadores espíritas comprovaram que o Alzheimer é aquele ser que morreu e esqueceu de cair, como a gente fala vulgarmente. Ou seja, ele não tem memória presente, mas ele tem memória passada. Nunca ninguém se perguntou. Ele lembra de quando você era criança, mas não lembra de como você está hoje. Por quê? Ele morreu. O corpo está ali. É um morto vivo. Então o espírito, a memória, ela é do espírito, ela não é do corpo. Como o espírito está parcialmente desligado, ele não capta. Não captando, ele não registra. Não registrando, ele não armazena. Não guarda. Eu fui visitar uma amiga numa cidade mineira de muitos anos. Amiga de 30 anos. E aí a neta dela falou, ô Luiz, eu estou sem graça, mas eu preciso te falar uma coisa. Talvez vovó não te reconheça. Ela está com Alzheimer. Anteontem eu estive lá, ela disse, quem é você? Aí eu disse, sua neta, vovó. Sua neta, fulana de tal. Ah, sim. Quem é você? Né? Então não grava.
E aí eu disse, tem problema, né? A gente vai visitar a pessoa pela pessoa e não pela lembrança. E aí eu cheguei na casa dela, olhei para ela, dei um sorriso e ela falou, onde é que você vai fazer palestra? Eu disse, lembrou, tá vendo? Porque ela me conheceu há 30 anos atrás. Então, o Alzheimer é a pessoa que morreu e esqueceu de cair. O espírito se desligou parcialmente. Um grande pintor que teve Alzheimer, o que ele fez? Ele começou, quando ele percebeu o sintoma da doença, ele começou a pintar o autorretrato dele. E aí você vê a imagem dele no espelho, límpida, porque ele era um bom pintor. À medida que a doença vai agravando, a imagem dele vai sumindo. O último quadro está só um borrão. É o espírito morrendo, se desligando do corpo. Perdeu a razão de existir. Pessoas de mente ativa, pessoas que fazem o bem, pessoas que estudam, pessoas que aplicam um passe. E o doutor Sérgio Felipe, lá de São Paulo, vai dizer para nós uma coisa revolucionária, que o velho, quanto mais velho, melhor para aplicar passe. A gente acha que porque ficou velho, acabou a energia. Não deixa aplicar passe, não. Eu mesmo já tive esse conceito. Ele estava explicando. Porque a energia do idoso, ela é depurada. Ele não gasta com coisas, não perde noite de sono, como os mais jovens. Não gasta com aborrecimento. Pelo menos os velhos saudáveis, que tem velho ranzinza, que esse não conta. Esse é o doente. Mas os velhos saudáveis, eles são sábios. A vida ensinou a eles a olhar com tranquilidade. Eu falei com a minha filha essa noite, era 1h da manhã. Eu achei que 1h da manhã, para mim, era meia-noite para ela, não era 2 para ela. Ontem estava me corrigindo o pessoal do cantinho. Então no Brasil 1h menos, não é 1h a mais. É isso? É 1h, é isso, é 1h a mais, não é 1h a menos. Então se era 1h para mim, era 2 para ela. E ela numa ansiedade. E eu disse, para que toda essa ansiedade, meu Deus? E eu escutava, né? Como é diferente. Claro que era um problema para ela, mas a gente vai amadurecendo. Quanto tempo passa, mais amadurecemos. Então, eu disse a ela, não é melhor que você esteja na casa espírita? E outra coisa, vamos combinar? Como você vem à casa espírita todo dia, quando você morrer, você vai morrer dentro da casa espírita. Ela disse, é mesmo, não tinha pensado por esse lado. Eu digo, pois é, o Zé Grosso já vai te encaminhar. Um amigo espiritual. E ela tinha um amor pelo Zé Grosso, era uma coisa fantástica. Na reunião mediúnica, o Zé Grosso dizia para ela assim, e aí, Fefe, tudo bem, minha amiga? Ela dizia, tudo bem, Zé. Ela dizia, ô, Fefe, nós estamos precisando de trabalhador do lado de cá, você não quer vir, não? Aí ela dizia, Zé, eu gosto muito de você, mas eu gosto de você aí e eu aqui. Então, brincava. E um dia, curiosamente, numa reunião, de manhã no Café com o Evangelho, a gente tem uma atividade lá chamada Café com o Evangelho, que é feito de manhã, o pessoal faz o estudo do Evangelho e depois toma café junto. A única coisa que você tem que levar é alguma coisa para contribuir no café. Se não tiver, você leva a boca, que Jesus multiplica também os pães, os peixes e o café. E aí, nesse Café com o Evangelho, ela falou assim, no comentário dela, ela falou assim, eu queria anunciar uma coisa, Luiz, para vocês. Eu acabei de me desligar de todos os meus bens materiais. Há um tempo atrás, eu peguei os meus imóveis e dividi, coloquei no nome dos filhos, achei muito sábio. E sou usufrutuária desse imóvel. Então, quando eu fechar o olho, não tem briga. Cada um já sabe qual é o seu. E eu resolvi fazer isso com as outras coisas. Então, eu falei, olha, gente, tô leiloando aqui o meu patrimônio. O relógio de parede, vai para quem? Aí meu filho falou, para mim, mamãe, vou colocar em cima da churrasqueira. Falou, não, esse relógio é caro, não vou te dar, não. Aí a nora disse, ô, sogrinho, você sabe que eu sou a sua nora preferida. Só tem ela, que ela só tem um filho, né? Você sabe que eu sou a sua nora preferida. Olha só, eu não vou deixar esse imbecil colocar o relógio em cima da churrasqueira. Ele vai ficar na minha sala e eu te garanto, então o relógio é seu. E aí foi divididas as coisas. E ela falou, até as minhas pulseiras, os meus brincos, eu distribuí. Minhas netinhas falaram, vovó, eu quero as pulseiras. Isso na terça-feira de manhã.
no Café com o Evangelho. Quando foi na terça-feira, aí a gente vai fazer umas contas depois. Quando foi na terça-feira, à noite, na reunião mediúnica, o Zé Grosso disse: e aí, Fefe, tudo bem? Tudo bem, Zé. Fefe, nós estamos precisando de trabalhador do lado de cá. Você vem? Ela disse: se você pegar a minha mão, eu vou. Todo mundo ficou assim. Porque ela morria de medo de espírito. Ela não entrava na casa espírita se não tivesse ninguém. Não entrava. Um dia eu cheguei no Café com o Evangelho, estava aquela neblina, o frio. E lá no Brasil é diferente daqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil, a chuva, ela é diferente da de vocês. Ela fura as pessoas, principalmente espírita. O espírita, ele tem um perispírito delicado que a chuva, mesmo fininha, principalmente as fininhas, elas derretem o perispírito deles. Então eles não vão na casa espírita quando está chovendo. Ela é de açúcar, Carlos. Eu acho que o perispírito é de açúcar. Por isso que depois fica diabético, como eu. Perispírito de açúcar, né? E aí, eu cheguei na casa espírita, só estava ela no Café com o Evangelho. E ela fazendo o Evangelho do lado de fora da casa espírita. Eu disse: mulher, por que você não entrou? Ela disse: tá doida, pai? Tá cheio de espírito aí dentro. Eu disse: aí dentro, aqui fora, na sua casa. Ela disse: ah, mas aqui dentro tem medo. Então, não, espírito com medo de espírito. Curiosamente, naquela terça-feira, ela falou que ia. Eu topo, Zé, se você pegar a minha mão. E então nós ficamos assim. Aí, depois do final da reunião, ela falou assim: eu estou indo para o paraíso. Olha que conversa. O neto tinha dado para ela uma passagem para Punta, alguma coisa aqui na América Central. Punta Cana. Então, diz que as praias são maravilhosas na América Central, não é isso? Na América do Sul, sei lá. E na América Central, né? Aí ela falou: pois é, meu neto comprou a passagem e é um paraíso, ele me deu de presente, estou indo para o paraíso. E abraçou a minha esposa e falou: Jair, você acredita que eu estou indo para o paraíso? Na segunda-feira, antes dela ir para o aeroporto, quando ela estava saindo do apartamento, com a mala, ela tropeçou, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e foi para o hospital em coma. Na segunda-feira. Ela ia viajar. Assistia a palestra no domingo, mais ou menos nesse horário, depois ela ia. Na terça-feira seguinte, lembra da anterior? Se você pegar a minha mão, eu vou. A reunião foi uma reunião especial. A nossa reunião foi dedicada a fazer uma irradiação para ela. Falamos assim: vamos lá no hospital onde está a Fefe. Vamos todos juntos aplicar um passe nela. Porque, mesmo sendo espírita, a gente fala: quem sabe se der um passe, o sujeito ressuscita, não é assim? Ela estava em coma. E a nossa ideia é que ela voltasse, né? Afinal, era menina ainda, devia ter 80 e poucos. Aliás, até hoje eu não sei a idade dela. Ela nunca revelou. Fizemos a irradiação. No final, eu olhei. Ela veio e abraçou um por um dos membros da reunião. Aí eu disse: olha, ela está em desdobramento. Que interessante. Isso significa que ela recebeu a nossa vibração. E ela olhou para mim, deu um sorriso e me deu um abraço, como ela dava sempre. Quando encerramos a reunião, a coordenadora da nossa reunião olhou no smartphone, no WhatsApp. Ela tinha acabado de desencarnar. Ela desencarnou naquele horário que ela veio abraçar as pessoas. Na terça-feira seguinte, ela já estava trabalhando na reunião. Agora como espírito, não mais como médium encarnado. E aí a gente vai dizer: uau, isso é possível, Luiz? E o umbral? E o 2 Brau? E o Carlinho Brau? Então a gente tem umas coisas assim que a gente, sabe, a gente quer padronizar o que é impadronizável. Nem sei se existe essa palavra. A vida, ela é específica. Cada um tem a sua história. Não é padrão. André Luiz narrou a experiência dele. Mas nós temos, no livro dos médiuns, no Céu e Inferno, obrigado. Nós temos no Céu e Inferno a experiência de Samson.
O médium Samson, para a gente entender, é aquele que recebia a comunicação do Espírito da Verdade. E quem é o Espírito da Verdade? Quem estuda já deve ter concluído isso. O próprio. Como é que a gente descobre que o Espírito da Verdade é Jesus? Vou revelar aqui o segredo pessoal do Facebook. A gente pega a mensagem apócrifa de Kardec no livro dos Médiuns, em que vem uma mensagem muito parecido com as mensagens da Bíblia, e no final assina Jesus. Por que Kardec colocou essa mensagem na classificação apócrifa? Mas ele não faz nenhum comentário negativo sobre a mensagem. Por exemplo, a mensagem de Napoleão, ele fala, essa mensagem não é de Napoleão, porque a mensagem, o espírito é grosseiro, Napoleão era um homem culto. Mas essa mensagem de Jesus ele não faz comentário, no entanto ele coloca lá. Porque numa época de perseguição às religiões, se Kardec fundasse mais uma religião, ele seria perseguido e seria rejeitado no meio acadêmico das pessoas mais intelectuais. Então, ele colocou lá. Mas você pega essa mesma mensagem assinado Jesus e pega a mensagem do Espírito da Verdade e você vai ver que é a mesma. Então, posteriormente, o Espírito mandou a mensagem de novo e já assinou como Espírito de Verdade. Aí Kardec manteve. Então, Samson, para a gente entender a envergadura moral, e Kardec diz, aliás, na mensagem de Jesus, Kardec afirma assim, na observação, quem recebeu essa mensagem é o melhor médium da sociedade parisiense. Ora, é como se ele dissesse assim, a mensagem é autêntica. Só que não manteve lá. Então, Samson era um médium extraordinário da época de Kardec. E que Samson era amigo de Kardec. E eles fizeram um combinado, que eu posso combinar com vocês, quem quiser combinar comigo, a Andressa, a Rose, o Carlos, o Luiz, a gente pode combinar. O que eles combinaram? Quem morrer primeiro será evocado pelo outro. Não quer não? A gente não gosta de falar de morte, né? Bate na madeira. E a Luiz é animado, ó. Eu falo para os meus filhos assim, Luiz, eu digo, olha, eu amo tanto vocês, mas tanto, eu olho no olho deles, mas tanto, que vocês nunca vão se livrar de mim. Quando eu morrer, se vocês perceberem uma mão gelada no calcanhar, ai pai, sou eu. Eu ligar com ele, né? Eu digo, a mão gelada é brincadeira, mas papai vai estar ali. E eu vou fazer questão que vocês saibam. Se vocês não prestar atenção, aí eu vou com a mão gelada. Que a mão gelada dá um tom de fantasmagórico, assim. Então, Samson combinou com Kardec que o que morresse primeiro, o outro evocaria. E foi Samson quem morreu primeiro. Samson estava morto com 1 hora de morte. Kardec evoca ele. É fantástico o processo, porque ali Samson vai mostrar como é a morte. Mesmo para ele, um trabalhador espírita. Ele fala, ó, tá tudo muito obscuro aqui, eu tô meio tonto, o negócio não tá bom não. Tipo assim, ora por mim porque eu não sei onde eu tô. Como diz o mineiro, onde eu tô, né? E depois, 3 horas, Kardec evoca de novo. Mas agora a coisa está ficando mais clara. 3 horas de morte só ele tinha. E depois Kardec vai evocando. Então é muito legal que ele descreve a morte. Então se Samson teve esse... Horas depois ele já estava de pé para o trabalho, pronto, por que a Fefe não estaria? Então a vida ela é intensa de 2 maneiras. Ou intensa no trabalho, no bem, como Pedro, o apóstolo, ou intensa no desequilíbrio. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 132, se eu não estou equivocado, qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem, o progresso moral, ou o progresso, melhor dizendo. Então o objetivo de estarmos aqui reencarnados é progredirmos.
Joana de Ângeles, parafraseando Allan Kardec, ela vai dizer o seguinte: o objetivo da reencarnação é administrar os nossos impulsos e potencializar as nossas virtudes, os nossos pontos fortes. Veja que interessante. O que é que dificulta a vida do adolescente? O impulso. E aí na fase adulta a gente vai aprendendo a administrar esse impulso. Potencializar os impulsos. Administrar os impulsos. E desenvolver as nossas potencialidades. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bons Espíritas. Que é o espírita? Allan Kardec diz que toda pessoa que acredita na reencarnação, aliás, fazendo abrindo um parêntese aí, fomos aplicar um curso como ajudar pessoas com depressão. É um curso psicanalítico dentro do Centro Paroquial Católico na cidade de Nova Venécia. Tinha lá 2 ou 3 padres participando do curso. E é muito curioso, porque um espírita, aplicando um curso no centro católico. E eles sabem que eu não vou falar de espiritismo, vou falar de depressão. Que é um problema sério, é um mal que envolve a humanidade, numa proposta psicanalítica. Então, um dos sacerdotes me abraçou, me levou até a janela, apontou o dedo e mostrou um centro espírita. E disse: você é de lá, né? Eu disse: sou. Até porque eu não escondo, né? Minha vida é pública. E eu disse: e o senhor, o que o senhor acha disso? Ele disse: todos os caminhos levam a Deus. Eu disse: o senhor conhece? Ele falou: muito. Só que eu não posso dizer aqui, mas eu conheço muito. Então isso aqui é belo. Sabe, o espiritismo ele é ilimitado. O espiritismo não é uma proposta religiosa tradicional, sacerdotal, limitante. É uma filosofia que qualquer pessoa pode abraçar. Existem aquelas que vêm para o centro espírita, existem aquelas que trabalham no centro espírita, que contribuem para a irradiação dessa mensagem, para o espalhamento dessa mensagem. É o bem que fazemos. Mas existem aqueles que recebem a mensagem e que não vêm no centro espírita. Mas essa mensagem transforma suas vidas, muda suas crenças, muda o seu olhar diante da vida, do mundo. E sabe o que Kardec diz? Essas pessoas são espíritas. Acreditou na reencarnação, na lei de causa e efeito, na imortalidade da alma. Ela é espírita. Se tocou, aí ele fala: mas existem pessoas que a mensagem espírita toca a fibra mais íntima da alma. Como músico, quando toca um acorde. Existem pessoas que choram quando lembram de determinada reflexão do espiritismo. Essas pessoas, diz Allan Kardec, elas são os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita, e aí ele continua, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Aí a gente vai comparar com a Joana de Ângeles, dizendo: a administração dos impulsos, domar os impulsos. Todos nós temos más tendências. Estamos aqui para vencê-las. E domar significa a gente raciocinar uma cena que, graças a Deus, está em extinção, que é a cena do domador de leões.
o domador entra na jaula com o leão e na mão dele, no punho dele, um chicote. O leão dá aquele rugido assustador, afinal ele é o rei da selva. E quando ele vai para cima do domador, o domador pega o chicote e dá aquela chicotada. Tá! E o leão recua. E o leão olha para ele, dá aquele rugido e vai em direção a ele, ele dá outra chicotada e o leão recua. As nossas más tendências, os nossos vícios, é como esse leão. São como esse leão. A todo momento elas querem nos devorar. E é preciso, com isso, ter o chicote para domar essa má tendência. Veja que é domar, não é matar, é domar, é conviver com ela, é entendê-la, é compreendê-la e não bani-la. João Adriano tem um livro, Entrega-te a Deus, liberta-te. Liberta-te, não é liberta-te. Eu não estou lembrando agora o título, mas ela é interessante que não seria acaba com o mal. Convive com o mal. Emmanuel tem uma frase que ele diz: não fujais do mal. Falando da necessidade da gente conviver com nossos vícios. Reconhecê-los em primeira parte. Não fugir deles. Não imaginar que somos santos. Para que a gente perceba, para que a gente trabalhe. Tem gente aqui no salão que tem pouca paciência, que tem, como é que é o termo que a pessoa utiliza, gente? Pavio curto. Pavio curto, muito bem. Tem gente aqui no salão que tem pavio curto. Qual a diferença do pavio curto para o pavio longo? É que nas minas eles colocam lá dinamite, colocam um pavio longo, bota fogo e foge. Dá tempo deles saírem. O pavio curto não, você acendeu e explode logo. Tem gente aqui que tem pavio curto? Não levante a mão não, que é para os outros não saber. Então, aí a pessoa vai dizer: eu tinha o pavio curto, mas depois que eu cheguei no Espiritismo, o meu pavio se ampliou. Eu agora sou uma pessoa da paz. Eu agora é só amor. Eu olho para o outro e só fico sorrindo. Quando ele me ofende, eu digo: Deus te abençoe. Não tenho mágoa nenhuma no coração. Um dia eu fazendo seminário sobre perdão, vocês sabem que eu tenho um livro sobre perdão, né, terapêutica do perdão. Uma senhora sentada na primeira cadeira disse: que seminário maravilhoso. Eu queria tê-lo gravado para levar para minha filha. Assim que a gente pensa, né? Serve para o outro. Mas eu, graças a Deus, meu filho, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu não sei o que é mágoa. Eu não sei o que é raiva. Então eu não preciso perdoar, porque esses sentimentos não moram no meu coração. Eu disse: achei que Jesus não tinha voltado, já voltou. Então a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade para tratá-la. Eu tenho um pavio curto. Então eu vou manter esse pavio no controle, administrando. Eu não vou atender a provocações, eu vou fugir à provocação. Porque se uma amiga nossa da Casa Espírita, Luísio, se me provocar, eu avanço, eu sou igual a leoa. Então eu fujo da provocação, sou covarde. Tem gente que dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Eu dou 10 boiadas para não entrar, porque se eu entrar eu não saio. Então eu fico fora. Então a gente aprender a administrar. Eu sou impaciente. Pronto, você está impaciente como espírito imortal. Mas é paciente como ser encarnado. Impaciente. Então você vai trabalhar a paciência, vai orar. E orar para ter paciência é uma coisa muito, muito estranha. Porque quando você fala: Deus, dá-me paciência, Ele manda para você um monte de gente chata para testar. Você quer ter paciência, a única maneira de você ter paciência é treinar a paciência.
Então eu descobri que a gente não pode pedir a Deus paciência. Tem que fazer, Deus, eu não quero desenvolver essa paciência, essa encarnação. Que é para os chatos não virem até você. Então, é importante que a gente reconheça. Sou impaciente, sou intolerante. Eu sou ranzinza. Sabe o que é ranzinza? Pessoa chata, que reclama de tudo, que é impaciente, que é intolerante, que é egoísta, que é só no cantinho dela. Não, eu sou ranzinza às vezes. Sou chato, sou arrogante. Para a partir daí eu administrar isso. Então a vida, ela é o nosso maior tesouro. E nós temos nesse livro os jovens descrevendo o desafio que eles encontraram. Porque eles veem uma jovem, por exemplo, ela é espírita, ela é de família espírita, ela é considerada modelo para os jovens da casa espírita, filha de dirigentes. No entanto, à medida que ela entra na universidade e ela descobre aquele mundo, todos aqueles valores parecem desaparecer. E ela começa a beber, a fumar maconha, a participar de farras. Por que na introdução da palestra eu falei que no começo, o capítulo 11, item 2 do Evangelho, no começo é instinto, depois sensações, porque o jovem vive o momento da sensação, então ele experimenta, e dá prazer e repete. E nós somos jovens em espírito, porque não obstante os cabelos brancos, a gente continua experimentando, continua repetindo aquilo que nos dá prazer e que faz mal para o espírito. Apesar de termos a cara de maduro, a cara séria, de olharmos para o jovem de cima. Um dia você vai ser como eu. Eu já fui assim como você. A gente olha por cima. No fundo, somos todos adolescentes. Jesus nos alerta isso no encontro com um moço rico. Moço rico. Moço rico. Aquela lição era para aquele moço ou é para esse moço? Ou é para esse moço? Ou é para esse moço? A lição é para todos nós que somos moços ricos. Moços na imaturidade, ricos na potencialidade. Todos nós podemos ser deuses, como disse Jesus. Temos uma potencialidade extraordinária. Todos nós temos uma capacidade de fazer um bem extraordinário, mas ficamos às vezes presos à imaturidade do moço rico. E é um diálogo psicológico de Jesus com o moço rico. O moço chega para ele e diz: Senhor, o que é preciso para eu encontrar o reino dos céus? E essa palavra reino dos céus, essa expressão, é uma expressão filosófica e difícil de interpretação. Durante muito tempo, imaginava-se que o reino dos céus era lá em cima. Porque a palavra céus vem do deus Cielo. Não é o cartão, mas o deus. O deus Cielo, ele fica em cima, é um deus grego, e tem uma aparência côncava. Então, como olhando para cima a gente tem uma visão côncava, a gente passou a chamar de céu, de cielo. Do grego cielo, passou para o latim céu. E, portanto, os cristãos adotaram essa expressão céu. Os judeus também. Então, o céu lá em cima. Como o inferno é contrário ao céu, se o céu é lá em cima, o inferno é embaixo, no centro da terra. Então, mas é confuso, porque a partir do momento que Armstrong sai da terra, ele não encontra o paraíso. Yuri Gagarin, o pessoal vai à Lua e não acha nada lá. Então essa tese do céu lá em cima é furada, é falsa,
No entanto, nós vamos encontrar o próprio Jesus falando de maneira diferente. Ele fala, o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vós. Então por que a gente olha para cima se está aqui? Quando a gente fala, Pai nosso que estais nos céus, a gente posta a mão e olha para cima. Por que olha para cima? Ele está aqui. Esse é o céu. É aqui que está o céu. Ou não? É aqui que está o inferno. Ou não? Então, já viu como é que a gente é todo para orar? Como é que a gente é todo cheio de ritual? Posta a mão e olha para cima. Para que para cima? É para dentro que a gente tem que olhar. Fechar a porta, como disse Jesus. Então, o reino dos céus está dentro de nós, ou dentro de vós, como disse Jesus. Então, o moço rico pergunta a Jesus, mas como encontrar o reino dos céus? E Jesus diz a ele assim, cumpra os mandamentos. E o jovem diz assim, mas Senhor, eu como jovem judeu, tenho cumprido o mandamento desde a minha infância. Quando eu vi essa passagem, eu me identifiquei. Porque tem as pessoas que é de berço espírita. No Brasil utiliza essa expressão. Eu sou uma dessas, pessoa de berço espírita. Minha avó era espírita, meu pai e minha mãe são espíritas, eu sou espírita, meus filhos são espíritas e tal. E aí a pessoa fala, um amigo uma vez disse que quem tem berço espírita, ele carrega o berço na cabeça. Ó, olha aqui, ó, eu sou de berço. Eu sou de berço espírita. Grande coisa. Encontrei um jovem que tem 3 anos que ele é espírita, ele é excelente palestrante espírita. A mensagem tocou profundamente. Não quer dizer nada ser jovem, ter berço espírita. Então o jovem pergunta a Jesus, como encontrar o reino dos céus? Aí Jesus diz, cumpra os mandamentos. Se fosse a gente espírita, ele dizia assim, assista a palestra, participe dos estudos, toma passe, faça uma atividade. Pronto. Mas o jovem diz, eu faço tudo isso. Como é mesmo que eu encontro o reino dos céus? Percebe que é uma caminhada mais profunda? Para dar esse passo mais profundo, é preciso querer. É preciso querer. Não é formalidade. Não é externo, gente. Não é vir na casa espírita, mas é vir na casa espírita. Não é participar da mediúnica, mas também é participar da mediúnica. Não é trabalhar tomando passe, é também aplicando passes. É algo profundo. É um passo a mais. É uma viagem solitária. É você com você mesmo. É você com você mesmo. Então acho que Jesus perguntou, você quer mesmo, meu filho, saber disso? Tem certeza? E o jovem disse, quero. Eu acho que o jovem se arrependeu, coitado. Porque esse segundo passo não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O próprio Evangelho chama de, quando ele vai falar da lição dos espíritas, da lição dos espíritas, quando Kardec pergunta o que se deve a jovens recém-saídos da adolescência que compreendem o espiritismo com tanta profundidade, enquanto homens e mulheres de cabelos brancos, que está há 50 anos no espiritismo, não conseguem entender. Por outro lado, doutores, gente da academia, não consegue entender. E analfabetos, ou semi-analfabetos, entendem com uma capacidade. Como isso acontece? E aí, poeticamente, os espíritos respondem, isso se dá por um processo chamado maturidade do senso moral. Então não é intelectual,
não é físico, não é cronológico, é senso moral. Então, para fazer essa pergunta, o que eu preciso para encontrar o reino de Deus, é necessário ter maturidade do senso moral. E Jesus responde ao jovem, ao moço, para mim, para o Luiz, para o Carlos, para cada um que está aqui no salão. Para a Andressa, para cada um, para a Rose, para cada um que está aqui no salão. É para nós que Jesus está falando, não é para aquele moço. É para nós. Podemos ter a mesma reação que o moço teve. É para quem está aqui na internet me assistindo. É para nós, é para quem ainda vai assistir. Olha o que Jesus fala. Vá. Vende tudo que você tem. Como é que é isso? Vender tudo que eu tenho? Mas eu vou vender até meu carro, o meu violão, que é de estimação. Eu vou vender a minha mulher. Eu vou vender o meu marido. Tem gente que acha que é dono da mulher, que acha que é dono do marido. Olha, porque Jesus ele é afirmativo, ele diz assim, vende tudo que você tem. O cara fala, vou vender minha esposa, você é a primeira, que era muito chata, eu vou vender. Não, mas ela não vale, porque ela não é sua. Ele não é, vou vender meu marido, aquele cara chato, tá sempre ranzinza, reclamando de tudo, vou vendê-lo. Jesus que mandou, vende tudo que você tem. Quando eu chego na rua, as pessoas falam, fulano, Aloísio, a sua esposa, Jailza, ela é sua mulher, não é? Ué, a pessoa está dizendo que ela é minha mulher, meu marido. Então vou vender, porque Jesus disse, vende tudo que você tem. Mas eu vou vender tudo. Ele fala tudo. Não tem que ser não. Distribui com os pobres. Ué, quer dizer que eu vou vender a minha mulher? O dinheirinho que eu consegui apurar dela, se é que eu consigo apurar, se é que alguém quer comprar. É aquela história da pessoa que sequestra, né? Sequestra, depois fala, tem que pagar tanto para pegar de volta. Diz, não, fica com ela aí. Diz, pelo amor de Deus, quanto você quer para eu te devolver? Então, vende tudo que você tem e distribui com os pobres. Então, são expressões complicadas que a gente precisa parar e pensar. Se eu distribuir tudo como pobre, eu serei mais um pobre. Jesus está dizendo para eu ser como Diógenes. Não possuir nada. Diógenes só possui uma caneca. Aliás, comecei a contar a história do Diógenes no cantinho e esqueci de terminar. Ele só possuía uma caneca, só uma caneca. Ele dormia no barril. Era o Sócrates radical. Era o cínico. Cinismo, na época, significava abrir mão das riquezas materiais. Até que Diógenes viu um menino bebendo na bica, fazendo a mão em forma de conchinha. Falou, nem a caneca eu preciso. E lançou a caneca fora, que a terra nem caneca ele precisava mais. Então Jesus quer que a gente seja o Diógenes. Distribui tudo com os pobres. Aí o moço já começou a ficar chateado. Falou, mas aí, se eu distribuir com os pobres, como é que eu vou comprar o meu tênis de marca? Como é que eu vou comprar o iPhone de última geração? Como é que eu vou pagar a entrada pro show do artista tal do show? Agora o pessoal do YouTube, que é famoso, não, em casa é um problema sério. Cada vez que um desses vai em Vitória, eu tenho que arcar com comprar o convite para os meus filhos caçulas, né? O de 20 a 17, agora é o YouTube. Negócio de vir o Wagner Moura, o Jeriquini, para os jovens já não cola mais não, são outros caras, são os youtubers. Então, se eu distribuir com os pobres, não vai sobrar. Mas, gente, o que é vender tudo que você tem? O que é que nós temos? Eu já disse que a mulher não conta, nem o marido. O meu smartphone, é seu? Você possui ele? Então, quando você morrer, você leva ele para você usar lá no mundo espiritual. Eu não posso levar, então, não é seu. Simples assim. Só é nosso que a gente pode levar. É só fazer as contas.
Eu tô aí apegado ao carro. Ai, meu Deus, a minha filha tá lá com problema com o carro. Ah, papai, o carro, o motor não ficou bom, não sei o quê e tal. Eu vou providenciar, se ela desencarnar, enterrar o carro junto com ela. Então o carro a gente não possui. Mas Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos dá uma lição fantástica. Sabe qual é a frase dele? É a frase de Jesus. Tens cuidado muito pouco do que lhe pertence, e tens descuidado com aquilo que verdadeiramente é seu. O que me pertence? Não é o carro, não é o violão, não é a conta bancária, não é a esposa. Não pertence. Uma vez eu telefonei para um cliente do banco, quando eu trabalhava no banco, porque ele tinha cheque especial, ele não estava comparecendo ao banco. Tinha 3 meses que a conta não se movimentava. Eu quis saber o que estava acontecendo com o cliente. Falei, seu Ademir. Do outro lado, uma voz feminina atendeu e falou, faleceu. Eu disse, então a senhora é a esposa dele, ou você pode me colocar em contato com a esposa? Faleceu também. Eu disse, meu Deus, foi acidente, eu sou a filha dele. Foi acidente de automóvel? Ela disse, não, foi morte natural. Eu disse, ela disse, mas como é que isso aconteceu? Ela disse, papai infartou. Levou para o hospital. Enquanto estava lá tentando, animando papai, mamãe estava na sala de espera. Aí os médicos tentaram, e papai não conseguiu voltar. O médico foi na sala de espera para notificar a mamãe que papai tinha desencarnado. Mamãe estava dura. Veja que amor, os dois morreram juntos. Eu até fiz essa proposta para a Jailza, para a gente morrer juntinho. Apesar disso, o seu Ademir, que Deus o tem, e faz tempo que ele morreu, então já deve estar com Deus. O seu Ademir e a esposa não foram enterrados num caixão de casal. Já viram algum? Mas pensaram, podemos patentear isso, hein, gente? A funerária devia pensar nisso. Imagina que lindo. Eles morreram juntos, como se amavam tanto. A gente colocou isso no mesmo caixão. Não, o caixão é separado. Cada um vai para o seu lugar. É isso aqui que vai contar. Então, nós temos cuidado muito pouco daquilo que nos pertence. O que é que nos pertence? Os nossos vícios. A impaciência, a intolerância, a prepotência, o apego. O que é nosso? As nossas virtudes, a amizade, a solidariedade, o companheirismo, o afeto. Isso nos pertence. Isso a gente leva. Claro que tem algumas coisas também que a gente pode levar. Uma depressão, por exemplo, a gente leva. Mas, Luiz, o depressivo não fica no corpo. Porque, por exemplo, um câncer fica no corpo. Por que a depressão a gente leva? É nossa companheira. Aí não fala, eu estou com saudade da minha companheira, depressão. Então é sua, você pode levar. Do outro lado da vida você vai continuar, porque ela é um problema da alma, como a ansiedade. Então a gente tem cuidado muito pouco do que é nosso. E temos cuidado muito daquilo que não nos pertence. O carro, a conta bancária, percebem? A casa. Então quando Jesus diz, vá, vende tudo que você tem, é o que é meu. Então, a capacidade de falar em público é algo meu, me pertence. Ninguém me tira. Raul Teixeira teve aquele acidente vascular cerebral. Está voltando agora, já está fazendo palestra. Estive com ele num evento, num grande evento, na cidade de Petrópolis, que agora acontece no mês de abril, chamado Praça Florida de Livros. Estava convidado lá a irmã Ayla, o juiz, o Haroldo Dutra, e o José Raul Teixeira, que foi o homenageado. Então, eu estava no mesmo dia que o Raul. Gente, que coisa fantástica é o José Raul Teixeira. Aqui não existe, não. A humildade, a capacidade, isso é espiritismo. Não é só da boca para fora.
A companheira fez um monte de elogio ao Raul. Raul comemorava naquele momento 51 anos de mediunidade. Eu achei que fosse até de idade, mas é de mediunidade. Quando Raul tomou a palavra, eu achei que ele fosse falar assim, muito obrigado. Fosse eu, né? Muito obrigado. Não, Raul disse assim, hoje é desencarnação de Allan Kardec. Ninguém tinha lembrado do evento. É a data que Allan Kardec desencarnou. Temos que pensar no que ele deixou para nós. Mas já que vocês me deram a palavra, eu quero pedir para os meus meninos. E fez aquela sensibilização para pedir dinheiro para o Lar Frater, para as crianças que dependem da instituição. E que com a diminuição das viagens dele, a instituição estava sofrendo. E falou durante 20 minutos pedindo para as crianças, falando do Evangelho. Em momento nenhum ele disse muito obrigado por reconhecer, não, ele esqueceu de si mesmo. Então quando Jesus fala com o moço rico, vá, vende tudo que você tem, o Raul vende. Distribui com o pobre. Distribui com quem precisa. Porque falar para quem não precisa é fácil. Ajudar o amigo é fácil. Estar na casa com um amigo é fácil. O difícil é aquele que a gente tem dificuldade. É a segunda vez que eu fico hospedado na casa do Carlos e da Lu. Uma delícia. Quando o Carlos me telefonou, falou, você já sabe onde é o seu quarto. Olha que intimidade. Onde é o seu quarto? Isso demonstra afeto, amor. Porque a gente que viaja é muito complicado, porque a gente tem que estar saindo do lar da gente, deixar os filhos para trás, deixar a costela da esposa, porque lá no Brasil está começando o friozinho, que aqui vai terminar. E aí quando você escuta o amigo dizendo, você sabe onde é o seu quarto? Ele está dizendo, a casa é sua. Isso é uma das coisas mais belas para se ouvir. O Chico de Xavier diz o seguinte, os amigos são nossos professores, os inimigos são nossos professores. Eles nos apontam o caminho, nos apontam os erros que a gente precisa corrigir. Devemos agradecer a Deus pelos nossos inimigos. Mas os amigos são as joias mais preciosas. Ter um amigo, diz o Chico, é experimentar o céu aqui na terra. Então, distribuir com os pobres não é só distribuir com os amigos, esses são ricos, mas aqueles que têm dificuldade de fazer amizade, aqueles que afastam de si as pessoas por serem tão difíceis. Todos nós temos pessoas assim ao nosso redor. E é com elas que a gente precisa, é para elas que a gente deve levar o Evangelho. Não pregar o Espiritismo de forma prosélita, que o Espiritismo não precisa de proselitismo. Ninguém sai daqui com mensagem convidando a pessoa para a casa espírita por ir. Você oferece quando a pessoa está precisando. Mas de forma calorosa, com paciência, com tolerância, com perdão, com esforço pessoal. Distribui com os pobres. Distribui o que é seu. Se eu der $10, esse dólar não é meu. Porque eu não posso levar. O que é meu? O olhar profundo. O acolhimento. A atenção. O abraço. Isso é meu. Se eu tenho dólar, eu dou também, mas não é meu. Está emprestado para mim. O que é meu é isso. Aquele encontro de Pedro e João com o deficiente de nascença, na entrada da igreja. Uma esmola, pelo amor de Deus, pede o mendigo. E Pedro olha para ele e diz,
Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o homem levantou e começou a andar. O apóstolo Pedro. Francisco, na outra passagem, diz: não tenho prata nem ouro, o que eu tenho é um abraço. E deu um abraço na pessoa. É o que é dele, o abraço. Distribui com os pobres. Renuncia a si mesmo. Esse é um grande desafio. Como deixar os meus interesses em segundo plano? Como fazer valer os interesses do mundo espiritual? Aliás, quais são os interesses do mundo espiritual? É por isso que a gente precisa estudar o espiritismo. Renunciar a si mesmo. Na hora do conflito com a esposa em casa, a esposa está na TPM. E cá para nós, falar aqui para os homens que elas não nos escutem, mas quando elas estão na TPM, elas estão endemoniadas. Estão endemoniadas. É preciso exorcizar. Como no espiritismo a gente não exorciza, a gente dialoga com o espírito sofredor. Sacou, né? Dialoga. Não caça briga, senão você morre. E isso não é algo filosófico, não. A mulher, ela tem uma capacidade de incorporar, de receber espírito. Quando a gente fala em receber espírito no meio espírita, a gente sempre corrige. Olha, gente, não é receber o espírito não entra. No caso da mulher, entra. Entra. Sabe por quê? Ela menstrua uma vez por mês. Quando ela menstrua, o corpo dela diz assim: está na hora de entrar um cara aí dentro. Ela está preparando para engravidar. O corpo dela diz isso. Quando ela engravida, o que acontece? É o único momento em que dois espíritos habitam o mesmo corpo. É Emmanuel quem diz isso. Aliás, André Luiz. Então ela realmente recebe espírito. Então quando o corpo se prepara para receber um espírito, e o espírito encarnado não vem outros. Vem outros. E sabe Deus de onde saem essas criaturas. Então a parte hormonal vira uma loucura. E elas ficam perigosas. Eu completei dia 13 de abril, agora passado, 27 anos de casado. Aí eu fiz as contas ontem, gente, 27 anos de casado, são 270, mais duas vezes 27, 54, 324 TPMs. É muita coisa. Eu sou um sobrevivente. Então, na hora que você estiver em crise com a sua esposa, faça as contas. A minha esposa tem um código que ela usa comigo. Quando ela está na fase, ela deixa a primeira capinha do absorvente por lá de fora do nosso banheiro. Aí eu olho aquela capinha ali, eu já leio o código. Opa! Tomar cuidado que o negócio é sinal vermelho, o bicho vai pegar. Então, diante disso, utilize das suas virtudes. Use o que é seu. Acalme-se. Não discuta com ela, concorda com tudo que ela disser. Saia de fininho pela tangente, leia o Evangelho, busque a oração, porque senão você não vai ter paz. Mas os homens também têm a sua TPM, não é? O homem também tem, não sei qual o nome que vai dar, mas tem um dia que ele chega, parece que incorporou o capeta, não é? Então quando ele chegar incorporado pelo capeta, você calma. Faça uma prece. E até a prece tem que ser em silêncio. Porque o cara está tão desequilibrado que ele fala: você está achando que eu estou obsidiado? Você foi espírita, né? Então você sai quietinho, vai pro banheiro,
Pega o Minuto de Sabedoria. Já viu o Minuto de Sabedoria? Ele é fantástico, ele dura 1 minuto mesmo a leitura. Leia, acalme-se e mentalize um passe, uma corrente, vibração vibratória para o maridão. Então é assim que a gente vai distribuindo com os pobres as nossas virtudes. Renunciar a si mesmo, abrir mão do que você acredita. É Jesus quem nos convida. Só assim a gente encontra o reino dos céus. Pegue sua cruz e segue-me. Linda essa passagem. Sabe o que aconteceu com o moço? Nunca mais foi visto. Desapareceu o pobre. Veja como é difícil a lição de Jesus. E veja que não é uma parábola, é uma passagem. Esse moço existiu. Jorge André falou, Aloísio, eu soube que ele está no meio espírita. Não vou dizer quem é, mas está por aqui. Quando ele era encarnado, Jorge André, que agora já desencarnou. Ele falou para mim, eu soube que ele está andando no meio espírita. Está fazendo palestra. Já dei a pista, mais ou menos. Não sou eu não, viu, gente? Não sou eu não. Eu pareço com ele que eu sou, né? Fui tão rebelde quanto ele. Mas ele falou que o moço rico está no meio de nós. É um palestrante espírita. Então aqueles jovens que tiveram uma vida louca, uma vida breve, que foram tão intensos em suas vidas, que se tornaram vítimas dos próprios vícios, não são diferentes de nós. Eles mostram como é desafiador seguir Jesus. E traz para o jovem a necessidade da humildade, da vigilância. Porque no final das contas, a Jovem Pan, uma das jovens que manda mensagem, o nome dela é Pan, o apelido que ela usa. Ela disse que depois de anos de sofrimento no umbral, ela é convidada por um homem a ir numa casa espírita. E quando ela chegou na casa espírita, ela sentiu um bem-estar imenso. E o seu inconsciente lhe trouxe de volta a época da evangelização, a época da mocidade. Tudo aquilo que os pais semearam no coração dela, como eu vi dezenas de pais das crianças, ficou. E se ela não soube fazer uso disso na vida material, foi através disso que ela se resgatou na vida espiritual. Então são lições belíssimas que nos traz o desafio desses jovens. Nós somos jovens, seremos jovens. E aí eu quero citar um comentário do Giordano Bruno, que prefacia o livro, dizendo assim: juventude é assim, sonha, assanha, canta, compõe, dispõe, indispõe, tem alegria de viver. Juventude é assim, amadurece e, às vezes, esquece que um dia foi jovem. Juventude é assim, meu amigo, minha amiga. Você e eu fomos jovens e teremos vida para amadurecer e envelhecer. Me custou caro, custou uma reencarnação. Mas e daí? Faria tudo de novo. Seria jovem de novo, inseguro, arrogante, curioso, com fome de aprender, desafiador, inventor, tradutor. Ah, como foi bom ser jovem. 100 vidas eu tivesse, todas eu daria pela oportunidade da vida juvenil. Giordano Bruno. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva, para que prossigamos no desafio de ser jovem em qualquer idade, apesar de estarmos
reencarnados. E que a casa espírita seja para nós sempre esse recanto de acolhimento, como aconteceu com a PAN. Esse recanto de acolhimento, como fazia Fefi, abraçando a todas as pessoas que aqui chegam e sendo abraçados quando nós estivermos na nossa dor. Para o espírita aqui nos Estados Unidos, o centro espírita é mais que um templo religioso. Ele é um local onde você visita o Brasil uma vez por semana. Ele é o local onde você encontra a sua família. Uma coisa característica aqui dos Estados Unidos, que é daqui, isso não tem em outro lugar, não com a mesma intensidade que aqui, é que toda reunião tem comida depois. Toda. O povo já marca a reunião já com má intenção. Palestra 10h30. Por que 10h30? Porque termina meio-dia, na hora que o estômago já está roncando. O palestrante nem pode se alugar, porque o povo já está aí, olhando para mim e vendo uma salsicha em pé. Ou 6h. Por que 6h? Depois você vai jantar. Então, é uma coisa que só aqui tem. Então, o que acontece com a palestra de domingo, como a palestra aqui do Getú, a palestra do FEALMA? É o local do almoço da família, do domingo. A família que ficou no Brasil. Então, aqui vocês adotaram uma segunda família. Então, aqui vocês se encontram na grande família. Programa que ficou muitos anos na televisão brasileira. Aqui é a grande família. É mais do que um tempo para estudar. É mais do que uma universidade do espírito. É um lar onde se encontra a grande família. E muito obrigado por me permitir participar nesse domingo do almoço, do encontro dessa grande família. Muita paz a todos. O Luiz pediu que a gente, fizesse a irradiação. Então, vocês que estão aí na internet, a gente vai entrar, talvez a luminosidade vai cair um pouquinho, a gente vai entrar numa fase, num processo de vibração. Eu quero que vocês respirem fundo, puxando o ar para as narinas, deixando que esse ar permaneça um pouco dentro de você, assim, ó. E segura e libera suavemente pela boca. Segunda vez. Segura. 1, 2, 3 e libera. Terceira vez. Segura. 1, 2 e libera. Isso. Relaxa a testa. Imagine que você está dormindo suavemente. Relaxa o queixo. Relaxa o couro cabeludo. Relaxa a nuca. Imagine alguém fazendo cafuné. Suavemente. Relaxa os músculos do pescoço. Imagine alguém massageando os músculos do seu pescoço, retirando todas as tensões. Relaxa as costas, os músculos das costas. Relaxa os músculos do peito. Relaxa os braços. Relaxa as mãos. As mãos parecem anestesiadas. É assim mesmo. Escute o bater do seu coração. Você consegue. Sinta o pulsar da vida. Relaxe os músculos da barriga. Relaxe os quadris.
e as pernas e os pés, que também parecem anestesiados. Agora você está envolto em luz. Você está envolta numa iluminação especial. As paredes se dilatam. E nós temos contato com o Getu no mundo espiritual. Companheiros desencarnados se aproximam de nós. Com as mãos estendidas, nos aplicam passes dispersivos, longitudinais. Suas mãos impostas no nosso centro coronário, em cima da nossa cabeça. Sentimos uma luz adentrar a nossa cabeça, aquecer a nossa cabeça. Um calor gostoso nos envolve o ser, atingindo o centro cerebral. Os pensamentos ficam equilibrados. A ansiedade se dilui. A gente se sente em paz. Toda a nossa cabeça está envolta em luz, atingindo o centro laríngeo, os ouvidos, a garganta é impactado por essa energia. Nossa voz é restaurada, nossa audição se amplifica e passamos a ouvir o canto dos pássaros, a música profunda que penetra a nossa alma. Agora a luz invade o nosso peito e atinge o nosso centro cardíaco, que envolve o coração. Esse órgão tão importante que leva sangue para todo o corpo, que transforma o sangue. Agora, um pouco mais abaixo, a luz atinge o nosso centro esplênico. Todo aquele fluxo de depressão, de ansiedade, em movimento horário e anti-horário, em movimento circular, é retirado do nosso peito. Uma energia cinzenta, resultado dos nossos pensamentos em desalinho. Ao mesmo tempo, a gente sente o nosso peito invadir por uma luz azulada que nos traz saúde, uma luz violeta que nos traz vida. Agora a luz invade o centro gástrico, envolve o nosso intestino grosso, o intestino delgado, o fígado, todo o processamento dos nossos pensamentos filtrados ali. Todas as toxinas são eliminadas e sentimos uma energia gostosa invadir essa região. E agora a luz atinge o centro genésico. Esse local importante pela energia sexual, da reprodução, do prazer. O centro genésico também é de onde sai a energia da criação, a mediunidade, a reprodução, a gestação, a reencarnação. É a parte frágil do homem, a próstata. Vamos mentalizar, nós homens, a região da próstata.
Tantas pessoas têm adoecido, adquirido câncer nessa região, pelo desalinho na sexualidade. Mentalizemos luz para a nossa próstata, luz violeta, luz azulada. As mulheres, é a região do útero, a região sexual, o aparelho urinário. Tantas mulheres também têm perecido por câncer no baixo ventre, por câncer de mama ligado a essa região. Mentalizem vocês mulheres, todo o seu útero, ovários, a região vaginal, envolvida em luz, em paz, em saúde. E agora a luz desce até as pernas e os pés. Nos sentimos leves como plumas, porque estamos em paz, porque estamos com Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Aos poucos, abramos os olhos, gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesta viagem para dentro de nós mesmos, para dentro do que é mais profundo de nós. Sejamos gratos a Deus, porque Ele está dentro de nós. Abramos os olhos, pode espreguiçar. Muita luz a todos. Os amigos da internet, nos vemos mais tarde. 6 horas aqui, que hora no Brasil? Aqui é mais 7. 7 horas no Brasil, tá bom? 7 horas no Brasil. A próxima palestra vai ser do Centro Espírita Fé e Alma. Aqui mesmo, em Massachusetts. Como é o nome da cidade? Chelmsford. Isso? Se vocês não entenderam, o povo está escrito lá, Chelmsford. Uma coisa bonita assim. Minha língua está quase dando nó. Um abraço, obrigado aí pela audiência.